Pois olá a todos, aqui estou eu para responder ao vosso pedido. Vocês pedem e eu faço, não significa que eu faça tudo aquilo que vocês pedem, mas pronto, vocês pediram-me que eu falasse da minha experiência com obras de autores que receberam e que foram premiados com o Nobel da literatura, como é óbvio. E aqui estou eu. Já sabem que a minha experiência é muito reduzida. Li muito pouco de prémios Nobel. Não é que também esteja interessadíssima em ler tudo o que foi premiado com o Nobel, mas já que estou a lançar o projeto, lembro-vos que durante o mês de julho eu estou a convidar-vos para lermos prémios Nobel, ou seja, estou a convidar-vos para juntarem-se a mim e todos nós lermos pelo menos uma obra de um autor que tenha recebido o Prémio Nobel da Literatura. Mas também é verdade que é um projeto um bocadinho egoísta, porque apesar de eu não ser, como já expliquei no vídeo sobre o projeto, não ser a pessoa que mais liga a prémios, é normal que sinta alguma curiosidade com aquilo que é premiado com o Nobel da Literatura. E tendo em conta que tenho alguns em casa ainda por ler, decidi lançar o projeto e agora neste vídeo em particular mostro-vos aquilo que eu já experimentei de prémios Nobel, coisas que foram experiências muito positivas e outras que na verdade não me trouxeram nada e que fazem com que eu seguramente, ou com quase toda a certeza, não volte a esses mesmos autores. E é disso que eu quero falar, não é? Vou começar, como é óbvio, com as recomendações e para a segunda metade do vídeo dir-vos-ei aquilo que eu já experimentei e não gostei. E explico as razões pelas quais não gostei daquilo que me vou lembrando, ok? Mas, em primeiro lugar, vou falar-vos de algumas recomendações. Relembro, eu tenho uma experiência muito reduzida em relação a leituras de prémios Nobel, não sou de maneira nenhuma a pessoa mais indicada para fazê-lo. Daqui a uns anos, se eu continuar com este projeto e já for detentora assim de uma experiência, de uma bagagem interessantíssima, aí sim será com muito prazer que eu partilharei convosco tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu recomendo e não recomendo. Hoje em dia tenho aqui algumas coisitas, é verdade, anotadas, tenho o meu caderninho com as anotações, tenho algumas obras aqui, depois vou deixar de certeza algumas capas por aí de obras que eu já li e que gostei ou não gostei, mas que não tenho na minha estante, tudo isso, ok? Por isso, vocês estão preparados e se estão interessados nisto, vamos lá e vamos começar pelas recomendações, por aquilo que eu recomendo vivamente e não será novidade nenhuma que eu comece pelo nosso Prémio Nobel da Literatura, pelo meu Deus literário, pelo nosso José Saramago, cujo centenário de nascimento se comemora durante este ano, e poderia trazer-vos tudo aquilo que eu tenho, deixa-me pôr assim, lá. Tudo aquilo que eu tenho de José Saramago e que está por aqui, não é tudo, eu tenho uma outra coisa que é maior em outras estantes, aqui está aquilo que são o grosso das obras que eu tenho do meu Saramaguinho e poderia, como eu estava a dizer, recomendar-vos tudo que está ali, porque tudo está ali eu amei, não é? Mas decidi trazer duas sugestões, sobretudo para quem ainda não começou com o José Saramago e tem algum interesse em fazê-lo, ou para quem só leu uma ou outra obra como Memorial de Convento, Obrigado na escola e não tenha tido assim a melhor experiência, porque leituras obrigatórias nunca são as mais saborosas. Trouxe-vos duas recomendações, uma de não ficção e uma de ficção. Começo pela de não ficção. Poderia trazer qualquer um dos diários dele, não é? Os cadernos de Lanzarote, mas decidi trazer as pequenas memórias que, como o próprio título diz, tem a ver com memórias de José Saramago e que nos levam à sua infância, que nos levam à sua juventude e outras coisas da sua vida, e eu gostei muito de ir lá para trás no tempo e conhecer um José Saramago que não aquele sisudo
que nos aparecia muitas vezes na televisão. Gostei muito destas pequenas memórias e recomendo-as. É fácil ler estas pequenas memórias, ou seja, o estilo não é o estilo típico que nós encontramos em José Saramago na sua ficção, por isso é fácil de ler. Estas pequenas memórias são fáceis de ler e eu recomendo-as se vocês gostarem de não ficção e se quiserem conhecer um bocadinho mais José Saramago, tendo já saboreado ou não a sua ficção. Em relação à ficção de José Saramago, poderia trazer qualquer uma das obras, mas trago aquela que eu recomendo sempre como porta de entrada na ficção de José Saramago. Trago-vos Ensaio sobre a Cegueira. Acho que muita gente leu esta obra e a associou muito à situação pandémica que nós vivemos, ainda estamos a viver, mas agora está mais calminho, que nós vivemos em 2020 e 2021. Este Ensaio sobre a Cegueira é uma obra fabulosa, é uma obra distópica. Sim, eu amo as distopias de José Saramago e é uma obra de leitura compulsiva, de leitura voraz. É uma obra fabulosa com personagens inesquecíveis e que facilmente fazemos a ponte entre aquilo que está aqui como sendo ficção com aquilo que nós vivemos nos anos 2020 e 2021 debaixo de uma pandemia mundial. É mesmo brutal o que está aqui dentro e acho que é a melhor. Digo sempre isto, disse ao meu marido quando ele quis conhecer José Saramago, diga a toda a gente que queira entrar na obra com letra maiúscula, de José Saramago, digo sempre, comecem pelo Ensaio sobre a Cegueira, porque é a melhor porta de entrada, é aquela que vos vai levar a perceber o estilo do autor numa obra que vocês vão ter muita dificuldade em largar, porque isto é mesmo compulsivo. Depois, José Saramago, falo-vos do Prémio Nobel, ou da Prémio Nobel, que, estando cá em casa, é, depois de José Saramago, a minha favorita, e falo-vos de Svetlana Alexievich. Ganhou o Prémio Nobel em 2015, esqueci-me de dizer que Saramago ganhou em 1998, a Svetlana Alexievich ganhou o Prémio Nobel em 2015 e eu pretendo ler tudo o que ela já escreveu, os seus relatos, os seus testemunhos baseados em situações verídicas associadas à União Soviética. Apesar dela ser bielorrussa, não é? Mas da União Soviética e de tudo aquilo que historicamente estava associado àquela parte do planeta e que, por todas as razões, nos traz temas muito entusiasmantes e enriquecedores. Dela, eu só li 2 obras, mas recomendo as duas sem qualquer tipo de reserva. É uma leitura que demora o seu tempo, porque são muitos relatos, são muitos testemunhos. É uma obra que eu sempre, ou é uma autora que eu sempre recomendo que vocês vão lendo com calma, que até intercalem com outra obra, de preferência menos densa, e para que vocês consigam desfrutar destes testemunhos da melhor forma possível e consigam aprender com eles, porque foi muito aquilo que eu aprendi com estas 2 obras e que eu quero continuar a aprender com as outras obras que não tenho todas ainda, mas que quero ter da Svetlana. O primeiro que eu li, e é o mais conhecido dela, Vozes de Chernobyl. Obviamente que isto tem a ver com o desastre nuclear de Chernobyl, que foi a 26 de abril de 1986. E isto tem a ver então com testemunhos de toda a gente, seja de pessoas mais importantes ou mais anónimas que foram e que estiveram diretamente ou indiretamente envolvidas com aquilo que aconteceu em Chernobyl e com o desastre nuclear. É uma obra imprescindível e não sei o que mais que vos diga, eu amei isto e não me canso de recomendar que o leiam se gostam de não ficção e se gostam de recolha de testemunhos. Falando de testemunhos, que também é o que acontece nesta obra, eu a seguir li O Fim do Homem Soviético e adorei tudo aquilo que eu fiquei a perceber do que é o sovietismo, daquilo que era um homem
a uma mulher soviética e daquilo que é um tempo de desencanto, sobretudo para aquelas pessoas que, terminando a era do sovietismo, se viram e se acharam sem chão. E temos aqui muitas perspectivas dessas pessoas que têm saudades e que veem com muita nostalgia aquilo que era a União Soviética. E temos também testemunhos de pessoas que estavam mortinhas que a União Soviética se desintegrasse e abrisse portas ao capitalismo, ao resto do mundo. É isso que nós temos aqui e é uma obra fabulosa e que deve ser também ela lida com calma e anotando muita coisa e quiçá intercalando com outras obras mais levezinhas para que vocês não se sintam tão assoberbados. Depois, aquilo que eu vos posso mostrar-vos a obra que eu mais amo de Gabriel García Márquez, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1982, como está aqui mencionado. Falo-vos de O Amor nos Tempos de Cólera. Eu amo esta obra, é aquela que eu sempre recomendo. Já li outras obras do autor, inclusive 100 Anos de Solidão, mas para mim, para os meus gostos, esta é a minha favorita, sem qualquer dúvida. É uma história de amor intemporal, incontornável, apaixonante, que nos arrebata por completo e depois tem toda aquela contextualização daquelas latitudes fogosas e quentes do Caribe sul-americano. Olhem, é fabuloso, é maravilhoso tudo aquilo que vocês encontram nesta obra e eu recomendo-a sem qualquer tipo de reservas para vocês entrarem no mundo de Gabriel García Márquez, o Prémio Nobel da Literatura de 1982. Um autor que eu não tenho cá em casa porque tudo que li dele ou foi emprestado, trouxe da biblioteca ou foi empréstimo de alguém, é um autor que eu acho que é muito desconhecido e que provavelmente não sabem que ganhou o Prémio Nobel em 2008. É um autor francês que se chama J.M.G. Leclésio. Não sei o que é que o J.M.G. significa. Poderia saber, mas olhem, eu não fui ver. Ganhou em 2008 e dele eu já li duas obras. Li A Estrela Errante, que deixo-vos ficar aqui a capa, e que foi, sem qualquer dúvida, a minha favorita. É belíssima, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, tem a ver com duas meninas maravilhosas de religiões diferentes. Olhem, é uma obra lindíssima e o estilo poético e intimista do autor foi aquilo que mais me cativou, para além da história das duas miúdas, e é uma obra fabulosa que eu recomendo sem qualquer tipo de reservas. A outra obra que eu li do autor chama-se A Música da Fome, deixo-vos ficar aqui a capa. Dela já não gostei tanto, apesar que o estilo do autor continuou belíssimo, tal como tinha acontecido na Estrela Errante, mas nesta não consegui adentrar-me tanto, nem criar tantos laços com as personagens e não foi uma experiência tão saborosa como foi a leitura da obra Estrela Errante. Mas já está, é mais um autor Nobel que eu conheço e dele recomendo sem qualquer reserva A Estrela Errante. Depois, lidos há muitos anos e dos quais eu pouco ou nada me lembro, tenho 3 autores, que eu acho que são os 3 norte-americanos. A Pearl S. Buck, Ernest Hemingway e John Steinbeck. Pearl S. Buck ganhou em 1938. Eu tenho obras dela cá em casa, mas já li há imenso tempo e não me lembro de nada. Tenho este Há Sempre um Amanhã, tenho Os Filhos do Wang Lung. Eu sei que algum deles poderá estar associado a uma trilogia ou qualquer coisa, ou eu estou muito enganada, mas é uma autora que se lê muito bem. Muitas das obras dela estão associadas a latitudes mais asiáticas, mais orientais. Mas eu recordo-me do pouquíssimo que eu me recordo desta autora, que é uma autora que se lê muito bem, cujo estilo é muito fácil e acessível de entrar e que poderá trazer experiências muito enriquecedoras e muito interessantes.
Hei de regressar a ela um dia destes, não sei se eu vou fazer já neste julho ou se farei noutra altura qualquer. Quanto a Ernest Hemingway, li há pouco tempo O Velho e o Mar, deixei aqui no meu cantinho a opinião, gostei mesmo muito da obra. Dele tenho cá em casa, já lido, já não me recordo quando é que eu li, O Adeus às Armas, também tenho muita curiosidade em regressar a esta obra. E Ernest Hemingway é outro autor que se lê muito facilmente, é um estilo muito sóbrio, muito conciso, e que não traz nenhuma dificuldade, pelo menos desse género, na sua leitura. E esta obra sei que está associada a um conflito, eu acho que está associada à Primeira Guerra Mundial. Lembro-me qualquer coisa de um soldado e de uma enfermeira, não sei se estou enganada, mas hei de regressar a esta obra um dia destes e recomendo a Ernest Hemingway pelo pouco que eu conheço dele. Quanto a John Steinbeck, li ainda em inglês no secundário A Pérola, né? E tenho aqui a correspondente tradução em português. Também me lembro muito pouco disto, quero regressar e li o incontornável As Vinhas da Ira deste autor. E gostei muito na altura que li. Isto deram-me em 93, vejam lá, há quase 30 anos, e eu devo ter lido mais ou menos nessa altura. E li também, passado pouco tempo, O Inverno do Nosso Descontentamento, e também me lembro de que gostei, e que é um autor que também se lê facilmente. Podem não ser umas temáticas assim muito entusiasmantes, mas são temáticas que nos fazem pensar e temáticas que nos fazem aprender sobre alguns momentos da história do século XX americano, e eu gostei muito e quero muito regressar a ele. Isto é aquilo que eu vos posso recomendar de bom ou de extraordinário daquilo que eu li de prémios Nobel. Daquilo que eu li e não gostei, posso dizer-vos alguns nomes que eu tenho por aqui. Posso dizer-vos que desisti de 3 obras, de 3 prémios Nobel diferentes. Grazia Deledda, que ganhou o Prémio Nobel em 1926, é italiana. Li dela depois do divórcio, deixo-vos ficar aqui. Acho que não desisti da obra. Li até ao fim, mas não gostei. Não me trouxe nada de novo, não gostei das personagens, não me cativou a história em si. Já me desfiz da obra, já não a tenho aqui nas minhas estantes. Li O Som e a Fúria, de William Faulkner, que ganhou o Prémio Nobel em 1949, e detestei a obra. Não entendi nada, é demasiado denso e intrincado para mim. Senti-me completamente à nora na obra, não sei se a li até ao fim. Provavelmente não, e não fez senti-me completamente perdida. É demasiado denso para mim, O Som e a Fúria. Não sei se alguém desse lado já leu William Faulkner e que possa me recomendar alguma obra menos densa, mas O Som e a Fúria não deu para mim de maneira nenhuma. Depois, de 2002, de um autor húngaro, que eu não sei se diz bem, se eu estou a dizer bem o nome, Imre Kertész, li Sem Destino, desisti. Uma obra sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os judeus na altura de húngaros na Segunda Guerra Mundial, mas era um tom tão frio, tão cru, que eu sei que a situação também para isso levaria, mas não consegui criar nenhuma empatia com a trama, não é com a trama, com a obra em si, e desisti. Não era para mim, não deu naquele momento e não recomendo, mas sou eu, lá está. Depois, houve 4 autores que eu experimentei de prémios Nobel. J.M. Coetzee, acho que é sul-africano, de 2003, li o Desgraça. Não me trouxe nada de novo, não gostei, nada. Depois li de Doris Lessing, que ganhou o Prémio Nobel em 2007, O Sonho Mais Doce. Também não gostei nada, não achei nada especial, aliás desfiz-me da obra. De Alice Munro, uma canadiana que ganhou em 2013, li Amada Vida. São contos, não achei-os muito despojados, muito frios, muito crus.
muito sem sentimento. E para mim isso não dá. E por fim, de 2014, e esse sim ainda tenho cá em casa, pensava que não tinha, li Um Circo que Passa, de Patrick Modiano. Não, também não sei, ele tem muito mais obras, mas esta não me trouxe nada e eu fiquei logo renitente e não quis de maneira nenhuma ler mais nada dele. E meus queridos, é isto. Poderia falar-vos também de Mário Vargas Llosa, mas não me sinto capaz de recomendar nada dele a não ser Conversa na Catedral, e é uma obra muito, muito, muito densa, muito exigente. Sim, foi quiçá a obra mais difícil que eu li até hoje, mas de resto não tenho muito mais para vos dizer. Quero fazer esta descoberta de mais prémios Nobel na vossa companhia, se vocês assim quiserem e estiverem interessados. E antes de terminar, pergunto-vos se valeu a pena eu dar-vos estas recomendações, se vocês gostaram do vídeo, se esta minha experiência reduzida vos pode trazer alguma luz que vos possa ajudar a ler algum prémio Nobel, seja agora em julho ou seja mais tarde. Digam-me aí em baixo, e digam-me aí em baixo também se conhecem estes prémios Nobel, se já leram alguma coisa deles, se também recomendam ou não, e se me querem recomendar alguma obra de um destes prémios Nobel ou de outro qualquer. Sim, eu quero muito também experimentar, por exemplo, aquela polaca, Olga Tokarczuk, ou qualquer coisa assim, que ganhou há pouco tempo. Quero mesmo muito lê-la, quero muito conhecê-la. Perdão. Mas, para além dessa, se vocês tiverem alguma ideia de outro prémio Nobel que me queiram recomendar, digam-me aí em baixo que eu ficarei muito, muito agradecida, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!